Perfeito. Então, para poder gravar, então deixar salvo o vídeo, já aqui no Facebook não deu muito certo. Eu estou falando sobre interpretação da Escritura Sagrada, né? Estava falando no Facebook. Vou deixar esse vídeo salvo. Quem quiser pode, olhar, obviamente, visualizar, compartilhar, ok? Então, a pergunta inicial é: como eu vou saber que a sua interpretação está correta? Esse é o problema que os reformadores enfrentaram, né, durante o período da Reforma, onde a Igreja Católica ela tinha vários concílios, ela tinha diversos afirmações e confissões, credos, né? E os reformadores tiveram que lidar com todos esses credos, com todos esses problemas, né? Então, a grande pergunta feita pela rainha da Escócia sobre a revelação foi: como eu vou saber que a sua interpretação está correta? Porque, visto que ela tinha a igreja, então, para dar um norte a respeito daquilo que a Escritura dizia, embora a igreja estivesse corrompida, ela queria, então, que John Knox respondesse essa questão, né? Na verdade, ela rejeitava a questão da reforma, né? Muito rejeitada. Por quê? Principalmente por isso. Então agora vai virar uma zorra, não tem princípio de interpretação, etc. Antes tinha os concílios para dizer o que a Bíblia dizia. Então a igreja dizia aquilo, interpretava a Bíblia do jeito dela e o povo teria que aceitar. É o mesmo tipo de problema que os católicos acusam a reforma protestante por causa disso. Embora nós, os protestantes, tenhamos feito muitos concílios, muitas reuniões, sínodos, né, para definir as nossas doutrinas, né, ainda assim, por causa das divisões e divergências doutrinárias, os católicos nos acusam, né, de que os protestantes são cismáticos, etc. Só para rebater essa afirmação deles, mas não é esse o ponto de partida do meu vídeo, dentro da própria doutrina deles, dentro da própria igreja deles, se é que pode ser chamado de igreja, eles têm divergências doutrinárias, por exemplo, tomistas com molinistas, etc. Então, diversas, ok? Então, eles têm diversas divergências doutrinárias. E a igreja não se define e deixa em aberto diversas dessas divergências doutrinárias. Então, a pergunta que a rainha fez para John Knox, que conforme eu coloquei bem claro ali no vídeo do Facebook, como é que eu vou saber que a sua interpretação é a correta? Essa é a grande pergunta. Como é que eu vou saber? Sim, agora. E agora? Sem as confissões de fé quem nós somos, né? Perguntaram isso para um teólogo, né? E ele perguntou para eles: mas, por exemplo, a doutrina da predestinação não está claramente na Bíblia? Não é algo bíblico, bem claro? Uma pessoa não pode simplesmente ler a Bíblia e crer na doutrina da predestinação? Pode acontecer. Pode acontecer, porque ela é uma doutrina clara da Bíblia. Uma pessoa regenerada pode encontrar a doutrina da predestinação direto da Bíblia e deduzir ela corretamente da Bíblia, né? Por que não poderia, né? Então, esse teólogo respondeu muito corretamente, embora todos os concílios muitas vezes nos ajudem, né? Com certeza, nos ajudem, porque eles passaram por problemas que nós enfrentamos muitas vezes, né? Que já foram respondidos na história da igreja, mas eles foram respondidos logicamente. Então, como John Knox respondeu para ela? Já que a Igreja Católica já tinha os seus concílios. A Igreja Católica, ela já tinha todos os catecismos dela, etc. Então, como John Knox, você ousa acabar com a tradição? Como os reformadores ousariam fazer isso, né? E John Knox respondeu para ela que a própria Escritura iria explicar para ela, né? Quando ela visse um texto obscuro na Escritura, o Senhor
tinha fornecido pela própria Escritura um texto claro para que iluminasse aquele texto obscuro. Esse é um princípio da Reforma Protestante, né? É um princípio da Reforma Protestante que nós deduzimos os textos da Escritura, né? E iluminamos aquele texto que parece ser obscuro com aqueles textos claros. Então esse foi o meu vídeo, a minha gravação sobre interpretação, né, da Bíblia. Eu posso citar alguns exemplos que eu já citei ali no vídeo do Facebook, mas eu vou citar aqui também. O exemplo é o seguinte, tem uma pergunta aqui. Quando não é tão claro a doutrina da interpretação bíblica, né? Exatamente. Na verdade, a gente deve sempre partir desse princípio. A doutrina clara tem que vir da Escritura. A doutrina clara. Eu vou dar um exemplo aqui que vai te ajudar a raciocinar isso. Por exemplo, a Escritura afirma a divindade de Cristo. De maneira clara, ela afirma que Jesus Cristo é Deus, e em diversas outras maneiras. Jesus também é chamado de Pai da Eternidade, etc. Como a Escritura afirma isso de maneira muito clara, né, aqueles outros textos que parecem ser obscuros ou lançar em obscuridade, em maneira que não vai lançar nem em contradição, mas que os hereges usam para distorcer, por exemplo, a divindade do Logos, eles são claramente refutados por esses textos diretos e declarativos. Então, nós devemos olhar para esse texto que ele está nos dando, já com a posição de que a Escritura não pode se contradizer. Porque se a Escritura pode se contradizer, então nós entramos num problema total. Porque se a Escritura diz uma coisa e afirma outra, da mesma maneira, na mesma qualidade, então a Escritura se contradiz e Deus se contradiz, e isso é uma blasfêmia. E nós não podemos entender nada da Escritura. Então, com esse texto bem claro, respondendo a pergunta ali, por exemplo, da divindade do Logos, nós podemos, então, rechaçar todos aqueles argumentos que se levantam contra a divindade do Logos. Esse é um primeiro princípio. E existem outros, né? Outro princípio também, respondendo a sua pergunta, é que o contexto vai nos fornecer informação suficiente para interpretar aquele texto que está sendo mencionado ali. E outras ferramentas da exegese vão nos fornecer, né, força suficiente, respondendo aí quem está acompanhando, para poder interpretar a Escritura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, eu citei isso no Facebook, né? Quando o apóstolo Pedro, ele chega em Cornélio, né, pré-evangeliza Cornélio é dito que ele já era temente a Deus, né? E o anjo aparece para ele e manda buscar Pedro, né? O Cornélio era temente a Deus. Então, Cornélio, quando ouve o evangelho, crê. E Pedro faz uma afirmação dizendo que... O que Pedro diz? Pedro diz, olha, então, aos gentios também foi dado o Espírito Santo. Ó, Deus não faz acepção de pessoas. É como o arminiano entende isso. O arminiano entende, então, que Deus quer salvar todas as pessoas, sem exceção da face da terra. Interpretando esse Deus, não há acepção de pessoas fora do seu contexto. O primeiro ponto a ser notado é que o texto está afirmando de um gentio que ouviu o evangelho e creu e invocou a Deus. O texto não afirma, e é isso também um ponto, né? Quando aquele texto não afirma diretamente a interpretação daquela pessoa, nós não devemos aceitar a interpretação daquela pessoa. Por que nós vamos aceitar? A não ser que ela forneça um outro texto claro que vai nos mostrar que a doutrina que ela quer nos ensinar, nesse texto descritivo, por exemplo, de Cornélio, está ali. Então, por exemplo, a pessoa arminiana vai dizer, tô vendo, Cornélio buscava Deus. Cornélio, né, buscava Deus. Então, outra coisa que ele vai dizer, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus queria salvar Cornélio porque viu que Cornélio era piedoso. Não, o texto não está falando isso. Em nenhum momento Pedro está falando sobre sistemática da salvação ali. O texto está descrevendo uma história. E quando a gente vê uma história, nós vemos muitas pessoas piedosas que o Espírito Santo trabalhou no coração delas antes, quando escutam o Evangelho, creem. Mas não é dito todo o trabalho do Espírito Santo no processo, né, para levar aquela pessoa até a fé. Não, nós não sabemos,
né? Agora, outros textos da Bíblia vão nos ajudar. Por exemplo, Paulo afirma que não há um que busque a Deus. Jesus afirma, por exemplo, que ninguém pode vir a ele se o Pai que enviou não o trouxer. Então, textos claros e diretos da Escritura vão nos fornecer ferramenta necessária para interpretar aquele texto. Outra coisa, Pedro não está lidando com metafísica no texto de nenhuma maneira. Então, quando ele fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele está falando claramente o que o texto diz, somente o que o texto diz, que Deus, ele salva todos aqueles que o invocam. Mas não é dito como essas pessoas o invocam. Não é dito como Deus venceu a rebelião dessas pessoas. Não é dito nesse texto. Então, eu não posso usar esse texto para deduzir algo, né? Agora, por exemplo, em Atos 16, Lucas nos fornece uma informação extra além da descrição. Lucas fala de um ponto de vista metafísico, quando ele diz: e Deus abriu o coração de Lídia para ouvir aquilo que Paulo falava. Então nós temos um texto que está afirmando algo metafisicamente. Então agora nós sabemos que aqueles que ouvem o evangelho é porque Deus abriu o coração deles. Então, mas mesmo assim, esse texto ainda, soterologicamente falando, não nos traz toda a carga de soterologia para entender aquilo que toda a soterologia da Bíblia. A gente pode afirmar, a gente pode entrar em outras questões também, né? Vamos pensar aqui em alguma outra. Eu estava falando sobre, por exemplo, Tiago também fala: não criais irmãos no nosso Senhor Jesus Cristo com a